é que se eu estou de pé, é porque há uma motivação. Uma motivação. Como assim, pastor? E eu quero compartilhar com vocês sobre justamente essa motivação. Eu estou só enviando aqui para o pessoal da mídia. Só há um motivo. E esse mesmo motivo eu também pergunto a você. O que te motiva? Fala sério. O que te motiva a vir à igreja? O que te motiva a vir ao culto? O que te motiva a entregar o teu melhor? O que te motiva a entregar teu dízimo? O que te motiva a servir na casa do Senhor? O que te motiva? Qual é a tua motivação? É isso que eu quero perguntar hoje para você. Qual é a tua motivação? Você que nos assiste aí também, eu faço a pergunta. Qual é a tua motivação? Que motivação você tem para vir à casa do Senhor? Qual é o motivo da tua motivação? Alguns vão responder, eu não sei. Outros responderão, porque eu amo vir à casa do Senhor. Nós sempre temos respostas para tudo, sim ou não? Sempre temos respostas para tudo. Mas a resposta verdadeira, ela nasce de dentro de nós, tanto daqui como daqui. Ela vem aqui, passa por aqui, que é o filtro, e ela sai. E ela é expressada com atitudes. Então, o que te motiva, irmão? Sabe, o que nos motiva, francamente, a sair das nossas casas? Nesse frio, podendo estar no pé da televisão, lá sentado, né, Johnny? Tô comendo uma pipoca, dizendo, estou de boa, tranquilo, isso e aquilo, como alguns estão. Mas o que tem te motivado? E é isso que eu vejo hoje, queridos. As pessoas estão sendo levadas ou estão sendo motivadas por algumas coisas totalmente errôneas. Você não pode estar motivado a vir à igreja porque você ama o teu irmão. Você não pode estar motivado a vir, a fazer alguma coisa porque o pastor pediu. Você não tem que estar... isso não é motivo de motivação. O que te motiva a servir a Deus? O que te motiva a servir na casa do Senhor? O que te motiva a liderar um GC? O que te motiva, queridos, a servir? O que te motiva? O que te motiva não pode ser as pessoas. Porque as pessoas nos frustram, as pessoas, elas nos traem, as pessoas, elas pisam muitas vezes em nós, as pessoas falam mal de nós, as pessoas... Não pode ser as pessoas. Porque eu vou dizer para você, se fosse as pessoas, eu já tinha desistido há muito tempo. Porque pessoas, queridos, são difíceis. Porque pessoas, não é fácil lidar com pessoas. Se fosse por causa das pessoas, eu já teria desistido. E muitos de nós também, muitos de vocês também já teriam desistido. Mas o que te motiva? Se entrar no céu fosse algo coletivo, muita gente ia para o inferno, sim ou não? Por quê? Motivação errada. Nós estamos vivendo um tempo, queridos, em que as pessoas estão na igreja não pela motivação correta. Nós precisamos aprender a ser motivados pela fé. A ferramenta, algo que nos deixa de pé. Eu já mandei, tá, o Denilton? Não sei se chegou. O que precisa nos motivar para vir à casa do Senhor, para fazer algo na casa do Senhor, para servir, para cuidar de um GC, para cuidar de tudo que é do Senhor, o que precisa nos motivar é a nossa fé. É através da fé. Queridos, para você acreditar em Jesus, você precisa ter fé. Sim ou não? Ou não? Para você crer em milagres, você precisa ter fé. Sim ou não? Para você andar com Jesus, viver nesse mundo com Jesus, passar por esse mundo com Jesus, você precisa ter fé. A verdadeira motivação da vida do crente tem que ser fé. Nós não temos, queridos, que transferir ou tirar a motivação da fé, a fé motivando, e colocar a motivação em outra coisa. Pastor, vamos colocar fulano ali, que aí a gente motiva ele a vir para a igreja. Não, filho, não dá certo não. No dia que ele for contrariado, ele vai embora. No dia que ele for contrariado, ele vai fazer qualquer coisa menos servir.
Qual é a verdadeira motivação pela qual você está, ou você diz que serve ao Senhor? Qual é a motivação que te leva a servir ao Senhor? É por causa dos irmãos? É por causa de fulano, de Beltrano? É pelo que você faz na igreja? Não, queridos. O que tem que te motivar a servir ao Senhor é a fé. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta nós fazermos tantas coisas e não tivermos fé. Não adianta nós sermos voluntários para fazer as coisas. Estamos motivados para fazer as coisas, mas não temos fé. Porque a motivação humana é simples de motivar, é simples. É simples de alegrar as pessoas, é só as pessoas ganhar presentes, dar presentes. Quer motivar alguém, dê algo para ela. Mas nós, como igreja, precisamos aprender que no mundo, a única coisa que vai nos manter de pé, a única coisa que nos mantém firmes, servindo ao Senhor, é a fé. O que me motiva, queridos, a continuar pastoreando, a continuar vivendo para Deus, eu digo para você, o motivo disso é a minha fé. É a fé que eu tenho na certeza que Deus está no controle de tudo. Então, eu abro a minha Bíblia, você também pode abrir em Hebreus capítulo 11. Verso 1. E olha o que diz. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que te motiva? O que motivou aqui o apóstolo a escrever isso aqui? A fé. A fé. Não foram as circunstâncias, queridos. Não são as circunstâncias. É a fé. É a fé que nos motiva, não importando as circunstâncias, não importando o que você esteja passando, não importando a luta que você esteja travando. É a fé que precisa nos motivar. Eu não faço algo para Deus porque está tudo bem comigo, não. Eu não sou motivado porque está tudo maravilhoso comigo, não. Eu sou motivado pela fé que eu tenho no Senhor. E essa fé garante que eu sou mais que vencedor em todas as coisas. E essa fé garante que eu sou cuidado por Deus. Quantos estão me entendendo? Então, não é de trás para frente, não é uma coisa desorganizada, é uma coisa correta, uma coisa certinha que Deus quer fazer, que Deus faz. Quer ver uma coisa? Eu vejo gente mais motivada em assistir uma final de futebol do que vir à igreja. Eu vejo gente mais motivada, queridos, em fazer qualquer coisa, em fazer um churrasco, em fazer um passeio, em fazer qualquer coisa, do que fazer algo para Deus. Não tenho nada contra isso, entendam bem. Qual é a tua motivação? O que tem te motivado a vir à igreja? Ah, pastor, eu venho à igreja porque eu gosto de ver o senhor pregar. Ah, pastor, eu venho à igreja porque eu gosto de ver meu irmão. Ah, eu venho à igreja porque eu gosto de conversar com os irmãos nos 7 minutos do chá. Né? Chá-fé, é chá com café. Né? O que te motiva a vir à casa do Senhor? Nós temos que refletir nesses últimos dias. Nós temos que parar e dar uma avaliada na nossa vida e dizer o que temos entregado para Deus. O que está nos motivando a estar aqui? Algumas pessoas chegam para mim e respondem uma certa pergunta. Eu falei, você tem medo de ir para o inferno? Por que você trabalha para o Senhor? E a pessoa diz assim, é porque eu quero ir para o céu. Olha, por que se tu não trabalhar? Eu vou para o inferno. Olha a resposta. Olha a motivação dessa pessoa. A motivação dela é trabalhar para não ir para o inferno. Mas tem uma surpresa para você. Tem muita gente trabalhando que vai parar no inferno. Porque está fazendo pela motivação errada. Está lá em Apocalipse, não? Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, malditos do meu Pai. O que te motiva?
A fé é a certeza. Então Paulo está dizendo aqui, olha, a minha motivação é a fé. Porque essa motivação, a sua motivação sendo fé, você vai acreditar naquilo que Deus diz. Você vai acreditar naquilo que a palavra diz. Você vai passar a olhar a igreja com outros olhos. Você vai passar a olhar o teu chamado ministerial com outros olhos. Tudo vai mudar. Pastor, nada acontece. A fé. Quando você é motivado pela fé, essa mesma fé vai revelar a você os planos de Deus. Essa mesma fé vai te dar a certeza das promessas que Ele te fez. Vai te dar a certeza de suas promessas para a tua vida. É a fé. O que te motiva, meu filho, a vir à igreja? O que te motiva a servir em alguma área? O que te motiva? Qual é a tua motivação? Ah, pastor, eu estou aqui porque eu quero servir. Uhum. Mas o que te motiva? Se nós soubéssemos, se nós pudéssemos entender que tudo que nós fazemos na igreja, tudo que você se propõe a fazer na igreja, tudo isso, queridos, é nada se a motivação não for fé. É nada se a tua motivação não for fé. Por quê, pastor? Já eu vou te falar por quê. Olha só, a fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Fé nos dá a certeza que Deus cumprirá as suas promessas. Ah, Deus tem promessa para mim. Ok, beleza. E aí? Pelo que você é motivado? Qual é a tua motivação? Então você vai fazer alguma coisa porque Deus tem uma promessa para você? Ou você vai fazer a obra do Senhor porque você é motivado pela fé e você entende que há sobre as nossas mãos, nas tuas mãos, uma responsabilidade. E essa responsabilidade que você vai executar, ela não é movida por uma intimação, ela não é movida por um cabresto, não é movida por uma ameaça. Pelo contrário, ela é movida em você pelo quê? Pelo quê, irmãos? Pela fé. Entenda, tudo que nós fizermos, a Bíblia diz, façamos como se for, para quem? Para Deus. Então isso exige de nós fé. Hoje o que eu estou dizendo para vocês é que eu estou colocando fé em tudo. É que tudo que nós vivemos, tudo que nós passamos, todas as nós, precisa haver fé. Está aprendendo, irmão? Está aprendendo, irmão? A fé nos dá a certeza de que Deus cumprirá as suas promessas. Por que Abraão é chamado o pai da fé? Por quê? Porque contra tudo, até contra a esperança, ele creu. Porque o que motivava ele não era a promessa. O que motivava ele não era o que ele tinha. O que motivava ele não é o que disseram para ele. O que motivava ele era a fé que ele tinha. Que quem fez a promessa cumpriria a promessa. Era a fé, queridos. O que motivava Abraão a continuar crendo era a fé. Nós precisamos aprender a sermos motivados pela fé. E em tudo que formos fazer, façamos motivados pela fé. E não porque o pastor falou, e não porque você está junto com os irmãos, e não porque não. Motivados pela fé. Porque é pela fé, queridos, que nós alcançaremos as promessas de Deus. Pela fé. Outra coisa, nós queremos se aproximar de Deus, né? Orar sem fé não adianta. Dizimar sem fé não adianta. Ofertar sem fé não adianta. Se você quer se aproximar de Deus, se aproxime com fé. Se você quer entregar uma oferta, entregue com fé. Se você quer dizimar, dizime com fé. Motivado pela fé e não motivado pela obrigação, não motivado por uma ameaça. Não, oferte, dizime, tudo que você fizer, faça por fé, para que você se aproxime de Deus. Somente pela fé podemos nos aproximar de Deus.
Eu costumo ver algumas pessoas que têm fé para umas coisas e não têm para outras. Então você não está próximo de Deus, queridos. Cada domingo, cada quarta-feira, Deus fala conosco, sim ou não, gente? Sabe o que eu vejo? Eu vejo que Deus quer trazer sobre este lugar, sobre a tua casa, tua família, neste lugar aqui. Deus quer trazer um novo, sabe? Algo sobrenatural sobre este lugar, sobre a vida desse povo desse lugar. Aqui tem promessas neste lugar, proféticas, de que rios de água vivas fluirão desse lugar. Aqui tem promessas de Deus dizendo que uma grande multidão vai ter neste lugar. Aqui tem promessa de Deus de tudo que é jeito. Agora que ele só tem uma forma, fé. A fé nos move. O que nos motiva precisa ser a fé e não a promessa. A promessa está lá, mas o que tem que nos motivar é a fé do que Deus disse através dos seus profetas e através da minha ação. Só faz quem tem fé. Você acha que o começo de um ministério é fácil? Não, não é fácil. Eu não tenho mais ninguém aqui, queridos, na igreja, do começo do meu ministério, no início de 99, temos? Não, Santo não é de 99. É não? Ela é mais para frente. Por quê, pastor? Porque todos aqueles que ficaram para trás, 90% deles, não acreditaram nas promessas de Deus para este ministério. Acharam mais fácil pegar tudo pronto. Ei, presta atenção, vou te dizer. Motivados pela fé, nós construiremos algo grande para a glória do Senhor. Estão entendendo? Motivados pela fé. É pela fé, irmãos. Quer ver um exemplo? Paulo escreve aos Romanos e ele diz: tudo que não provém da fé é pecado. Eita Jesus! Aqui eu coloquei motivação, o que te motiva. E aqui Paulo fala: tudo que não provém da fé é pecado. Como assim, pastor? Me explica. Eu vou trazer a sua memória, tentar abrir a sua mente para você entender. O que está te motivando? É a fé ou é você gostar de fazer o que você está fazendo? Estão entendendo? Dentro dos negócios do reino, a palavra diz que tudo que não provém da fé é pecado. Deixa eu perguntar, você crê que seu irmão, Deus vai transformar a vida dele? Sim ou não? Então ame seu irmão. Isso provém da fé. Você crê que Deus está trabalhando nesse lugar? Você crê que Deus está trabalhando na vida de fulano, de Beltrano? Você crê? Então, continue. Porque isso é motivação de fé. É motivado pela fé. A fé que você tem, que Deus é um Deus que pode transformar, que Deus é um Deus que pode mudar. E o que não vem da fé é pecado, irmão. Por que a gente se preocupa tanto com coisas pequenas, com discussões, com bobeiras, isso e aquilo, com A, com B, com C? Nós deveríamos nos preocupar com a excelência na casa de Deus, que não é besteira, porque quem é motivado por fé exige excelência. Eu puxei isso bem aqui, ó. Estava bem aqui, eu puxei. Aqui. Aí a pastora olhou com a cara feia para mim. O que motiva a nossa fé é também, queridos. O que faz, queridos, o que faz me motivar a minha fé é. E essa minha fé, queridos, me faz querer a excelência da parte de Deus. Não me faz favorecer A, B ou C. A minha fé.
O que me motiva é a fé, e essa fé exige de mim que eu seja excelente, que eu entregue o melhor para Deus, que eu dê o meu melhor, que eu seja, como é que se diz, perfeccionista, porque é para o Senhor. Por quê? Porque o que me motiva é a minha fé. Não é porque eu quero bonito, não, porque é para o Senhor, e essa minha motivação, eu entrego o melhor, eu dou o melhor. Alguém trouxe essa água para mim. Uma taça, irmão. Isso é o melhor ou o pior? Esse é o melhor. Como assim, pastor? Quem é motivado por fé, sempre vai entregar o melhor. Ainda está geladinho, do jeito que eu gosto. Quem é movido pela fé é detalhista. Quem é movido pela fé não aceita qualquer coisa de qualquer jeito. Não aceita. Quem é motivo pela fé, queridos, olha, presta atenção e eu mostro para vocês na Bíblia. Vou para a Bíblia. Quando Deus chamou Abraão lá no monte e deu todo o projeto do tabernáculo. Como é que ele fez? Aí Abraão fez assim: Deus, como é que você quer o tamanho de tal coisa? Deus falou assim: faz do jeito que você quiser. Foi isso? Foi isso, irmãos? Deus deu a medida de tudo, detalhe de tudo. E esse Deus é o mesmo de ontem? Esse Deus é o mesmo Deus de Abraão? Esse Deus é o mesmo Deus de Moisés? Esse Deus mudou alguma coisa? Hoje a pastora repetiu duas frases que mexeu comigo. Duas frases que mexeu comigo. Ela falou assim: Deus não abençoa coisa desorganizada. Deus não vai mandar dinheiro, Deus não vai mandar nada se estiver desorganizado, de qualquer jeito. Eu olhei e pensei e falei: ela está certa. Fiquei calado. Porque quem é motivado por fé, não por circunstância, queridos, vive a excelência. Vive a excelência. Tudo que não provém de fé é pecado, irmão. Você acha que eu estou aqui nesse altar? Você acha que eu sou pastor? É por causa de quê? Se não fosse por fé, se a fé não me motivasse, filho, você acha que eu queria essa dor de cabeça? Essa fé me motiva e me alegra para cumprir essa missão que o Senhor me entregou. Quando você perde a motivação, quando você perde a fé, você perde a motivação. E essa perca da motivação, por causa da perca da fé, gera o quê? Gera destruição do teu ministério. A fé, ela vai nos levar a agir segundo a vontade de Deus, não a nossa. Olha que coisa. A fé, ela vai nos levar a agir segundo a vontade de Deus, não a nossa. Estão entendendo? Não é a tua vontade. Não é a minha vontade. É a vontade de Deus. Qual é a tua motivação para viver o Evangelho? É porque você quer ser melhor que o pastor, você quer ser melhor que o irmão, você quer mandar, quer falar que você está certo e o pastor está errado, é porque você quer influenciar mesmo, que você é que manda, isso e aquilo. Qual é a tua motivação? A fé, queridos, nos faz agir segundo a vontade de Deus. E a pergunta que você tem que fazer: se você é motivado pela fé, então as tuas atitudes têm sido atitudes de uma pessoa segundo a vontade de Deus? Se você diz que é motivado pela fé, você tem tomado decisões na tua vida segundo a vontade de Deus? Se você diz que é motivado pela fé, você tem feito coisas segundo a vontade de Deus? Se você diz que é motivado pela fé, você tem falado aquilo segundo a vontade de Deus? Tem saído palavras da tua boca segundo a vontade de Deus? Pensamos, temos que pensar.
A fé nos leva a agir segundo a vontade de Deus. E aí? O que vocês me dizem? É tudo ou nada, irmão. O evangelho é assim. É tudo ou nada. Ou é tudo para Deus ou é nada. Como assim, pastor? Esse tudo, ele é demonstrado na palavra. Não é 99,9% não, é 100% para Deus. Não é 1% para o mundo, 1% para você. Ou você é 100% de Deus ou não é. O que eu estou dizendo, queridos, segundo a vontade de Deus, você vai ter tempo para tudo. Segundo a vontade de Deus, você vai ter tempo para descansar, você vai ter tempo para tirar férias, você vai ter tempo para tudo. Segundo a vontade de Deus, você vai servir, você vai se entregar. Por quê? Porque você é motivado pela fé e não por qualquer coisa. Pastor, mas como é que eu posso viver? Vou dizer para você, somente a fé nos faz renunciar aos nossos prazeres e agir segundo a vontade e as promessas de Deus. Somente a fé. A pergunta é, qual é o motivo? Qual é o motivo? Qual é o motivo, irmão? Diga, qual é o motivo? O que te motiva a estar na casa do Senhor? O que está te motivando, você que me assiste, a falar que é de Jesus, a dizer que anda? O que está te motivando? É porque o pastor é bonzinho? Ou porque o irmão é um irmão doce, maravilhoso, só fala coisas doces para você? É porque você encontrou uma sociedade que parece muito com você, que você se identificou com ela? A verdadeira motivação do crente é a fé. A fé. Quantos tem fé aqui? Cadê? Quem tem fé? Deixa eu ver. A fé considera Cristo acima de todas as coisas. A fé considera Cristo acima de todas as coisas. Como assim, pastor? Motivados por fé, nós saberemos que Cristo em nós, a experiência da glória. Cristo em nós, a esperança da nossa família. Cristo em nós, a esperança dos nossos amigos. Cristo em nós, um dia que você mudar de postura, no dia que você mudar a sua atitude, no dia que você mudar na tua vida com os teus achismos e começar a contrariar quem precisa ser contrariado e começar a ser motivado pela fé, você vai poder crer que tu e tua casa servirão ao Senhor neste lugar. Enquanto você não entender que precisa parar de tentar equilibrar as coisas, você não está agradando nem a um nem a outro. A fé considera Cristo acima de todas as coisas. Considera Cristo e o que é de Cristo. A sua igreja. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Quantos querem viver milagres? Essa semana eu vivi milagres, irmãos. Milagres, de verdade. A minha oração todos os dias, eu tenho usado, a primeira palavra que eu tenho usado, a maioria das vezes que eu vou orar é Senhor, misericórdia. A primeira palavra, a maioria das vezes que eu tenho usado é Senhor, misericórdia. A fé nos faz vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. O que te motiva? Ah, pastor, as pessoas chegando na igreja, isso me gera uma motivação. Tá, é normal, sentimento normal. Mas quando vem um problema, a pergunta que eu faço, o que te motiva?
Se aquela alegria acabar e vier o problema, e vier a contrariedade, o que te motiva? Vocês estão entendendo o que é isso que eu estou dizendo? Nós vamos descobrir o que nos motiva de verdade quando vem a situação difícil, quando vem a luta, quando vem alguma coisa que é para nos chocar. E aí nós vamos descobrir o que nos motiva. Por que algumas pessoas saem da igreja, eu saio da igreja por causa de fulano Beltrano? O que motivava aquela pessoa, sabe o que era? Era enquanto estivesse tudo bem, enquanto não houvesse choque, enquanto ela não ouvisse uma verdade, enquanto ela não fosse chamada a atenção, estava tudo bem, mas chamou a atenção. Aí nós começamos a ver o que está motivando essa pessoa. Não é a fé. Porque quando você é motivado pela fé, ninguém te tira do propósito. Quando a fé é a tua motivação, ninguém te tira do propósito de Deus. Quando a fé é a tua motivação, tu não larga o propósito de Deus. Tu não deixa as coisas de qualquer jeito, pelo contrário, o temor, o zelo, como talvez o zelo pela casa do Senhor me consome, você vai poder repetir a mesma coisa. Por quê? Porque você não é motivado pelo que você está vivendo ao seu redor. Você não é motivado pelas circunstâncias que estão ao teu redor. Você não é motivado pelos problemas que você está vivendo. Você é motivado pela fé. E é pela fé que você vai vencer todos os problemas. É pela fé que você vai vencer. É pela fé que você vai receber aquele emprego que tanto você deseja. É pela fé, é pela fé, é pela fé. É a fé que tem que te motivar. E não aquilo que você tem ou não aquilo que você está vivendo ou passando. Aprenda uma coisa, queridos, sobre fé. A fé também te leva ao sofrimento. Que isso, pastor? Verdade? Você pensa que fé não vai te levar ao sofrimento? Vai. Porque as tuas convicções vão incomodar o inferno. Porque a tua fé vai incomodar o inferno. E incomodando o inferno, queridos, naturalmente o inferno vai se mover contra você. Vai trazer circunstâncias contra você e o que você vai fazer? Aí a sua fé será provada. Aí diz aquele cântico, né, bem forte, pode dizer assim: pela fé no Filho de Deus, né? Ou então fé, a vitória traz. Quem é motivado pela fé tem que saber que vai sofrer. É, filho, tem sofrimento. Quantos cristãos morreram porque não negaram a Jesus, porque a fé, porque eles não eram motivados pelas circunstâncias? Quantos cristãos ouviram a palavra assim: ou você nega, ou você vai ser torturado, ou você nega, você vai cair num caldeirão de óleo quente, ou você nega, ou então você vai ser fuzilado, ou você nega. A fé deles não estava naquilo que ia acontecer com eles, não estava na circunstância. A fé deles estava em Cristo Jesus. A fé deles não era motivada por aquilo que eles estavam vendo, mas a fé deles era motivada na certeza que eles estariam com Cristo. A tua fé precisa ser motivada, queridos, na certeza que você está andando por essa terra, mas você não é dessa terra. Você tem lugar, uma morada lá no céu com Cristo. E se isso, queridos, não é o bastante, se você não crê nisso, então esquece. Porque a tua vida, a vida do cristão, ela é motivada pela fé e não pelas circunstâncias. O que você está vivendo hoje? Eu não sei. Que luta você está vivendo hoje interna dentro de você? Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei que a circunstância que você está vivendo hoje internamente ou fora, não sei. Se a tua motivação não for a fé em Cristo, esquece. Você vai virar uma caixa vazia. Não vai ter nada e nem vai poder oferecer nada. Todo cristão passa por sofrimentos. Todo cristão passa por lutas. Mas a fé verdadeira sempre vai te manter firme. Sempre. A verdadeira fé sempre vai te manter firme.
Por quê? Porque o que te motiva, o que nos motiva é a fé que Deus está no controle de todas as coisas. É a fé que precisa ser o motivo do nosso caminhar nessa terra. É a fé que precisa ser o motivo de nós estarmos aqui hoje. É a fé que precisa ser o motivo, queridos, de nós servirmos o Senhor. É a fé que tem que ser o motivo de nós entregarmos o nosso melhor para o Senhor. É a fé que tem que ter o motivo, ser o motivo de nós fazermos tudo com excelência para o Senhor e não de qualquer jeito. É a fé, queridos, é a fé que tem que nos motivar. Não tem outra coisa. Eu não sei viver e não sei pregar outra coisa. Aprenda uma coisa. Ter fé não é ser perfeito. Aprenda isso. Ter fé não é ser perfeito. Ter fé é se permitir deixar Deus te moldar até que você chegue à estatura de um varão perfeito. Filhos, a fé é assim. Qual é a tua motivação de estar aqui hoje? Qual é a tua motivação? Qual é a tua motivação de estar servindo ao Senhor? Eu vou te falar uma coisa. O maior exercício de fé não é buscar prosperidade ou milagres. O maior exercício de fé é ter a certeza de uma nova vida através da justificação em Cristo Jesus. O que a palavra diz? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não viva nessa terra como fosse viver para sempre. Não viva nessa terra. Não caminhe nesta terra como se tudo estivesse bom ou como nada fosse acontecer. Pois o maior exercício de fé não é buscar a prosperidade ou milagres. O maior exercício de fé é ter a certeza de uma nova vida através da justificação em Cristo Jesus. Através da fé, Deus supre a tua necessidade. Através da tua fé, Deus cuida dos teus parentes. Através da tua fé. O que te motiva? Qual é a tua motivação de estar aqui hoje? Qual é a tua motivação de servir, de falar com Deus? Qual é a tua motivação de servir em alguma área da igreja? Qual é a tua motivação? Qual é, irmão? Pastor, eu gosto de vir para reparar, para ficar só olhando. Irmão, presta atenção no que eu vou dizer. O que a palavra falou com você? Pastor, mas não tem como reparar. Meu filho, presta atenção numa coisa. A verdadeira motivação da fé faz com que você feche os olhos para muitas coisas e abra os olhos para Deus. Somente para Ele. Você está aqui para adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor. Tem pessoas que estão servindo, estão trabalhando, não perca a oportunidade. Motivados pela fé, é quando você entra por essas portas, você tem a certeza que você entrou aqui para adorar o Senhor, para ouvir uma palavra, para louvá-lo, para bendizê-lo e tudo mais. Motivados pela fé, não é você olhar para o som, esse som está muito alto, esse slide está ruim, isso e aquilo. Não. Isso é motivação de fé. Isso é, como é que se diz? Crítica. Mas isso e aquilo. Eu tenho que olhar para a sua vida e ver Deus na sua vida. Eu tenho que olhar para você e ver Deus em você. Quando você entender que precisa caminhar por fé, e a fé é excelência, você vai buscar no Senhor para que teu irmão seja excelente. Você vai orar, jejuar, chorar pela vida daquele irmão, para que ele seja excelente. Como, não sei, você é. O que te motiva? É poder mandar no irmão? O que te motiva? Eu digo para você, o que tem que te motivar é a fé. Mais nada. A fé.
Por quê, pastor? Porque tudo passa. Mas o quê? Mas o amor dele por nós permanece para sempre. Fique de